Para o início da nossa aula aqui nesta manhã de escola dominical, eu queria pedir para você abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Nós estaremos refletindo, meditando, conversando aqui em relação a todo o capítulo deste evangelho. Nós vimos até a semana passada o capítulo de número 8, e a partir aqui do capítulo 9, a gente vai ter uma mudança de foco no texto bíblico. A partir do 9º capítulo, o evangelista Marcos ele vai focar no propósito da vinda de Jesus. Até o capítulo 8, o evangelista ele trabalha muito com a identidade de quem é Jesus. Quem é Jesus? O Filho do Homem, ele é aquele que se manifesta com uma face divina, e a partir do capítulo 9 ele vai enfatizar um pouco mais do propósito, e ao mesmo tempo trabalhar em questões importantes da nossa vida em comunhão com Deus. Então nesse capítulo 9, por exemplo, a gente vai ter a transfiguração de Jesus, quando ele sobe ao monte, vai falar a respeito de uma profecia que está no livro de Malaquias, que fala sobre a vinda do Elias, vai ser um pré-anúncio da vinda do Messias. Nós vamos ter a cura de um menino, ou melhor, a libertação de um menino que estava possesso de espírito maligno, e dentro disso tudo nós vamos ver a importância de nós, como homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus, de adorar ao Senhor. Adoração. Uma das ênfases que está presente no capítulo 9 do Evangelho de Marcos é a importância da adoração. Mas o que é adoração? O que significa adorar? Como você entende adoração? Se alguém chegasse para você, numa segunda-feira, você foi para o trabalho, você está lá limpando a calçada de casa, uma coisa que o Salvador está fazendo bastante, tirando o matinho, Ou então, você tá passeando na feira do Iguaçu, aí é você, comprando umas coisas lá, alguém chega para você e fala assim: rapaz, você vai na igreja lá, eu queria saber o que é adoração. Como você explicaria, como você entende? E não vai ser uma pergunta retórica, porque eu vou fazer vocês conversar e tentar definir isso, tá bom? Então, adoração, o que é adoração? Como você entende adoração? Eu queria que você se assentasse com alguém aí de trio ou de dupla, e tentasse colocar de maneira prática, de maneira teórica, o que é adoração, e depois a gente retorna aqui para continuar a nossa aula, tá bom? Eu quero esse processo de reflexão de vocês. Olha só, eu quero fazer a leitura e depois a gente já vai conversar um pouco. No capítulo 9, a partir do verso 2, eu vou fazer a leitura até o versículo 8. Diz assim, Marcos 9, do 2 ao 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estando falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estar aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. Por enquanto até aqui, o momento em que Jesus é transfigurado no monte, e Pedro, juntamente com Tiago e João, ao ver aquilo, propõem armar tendas. Essa é a postura de Pedro: olha, vamos armar 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E aí então a nuvem os envolve,
e eles ouvem a voz do Senhor dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Né, uma experiência sem dúvida marcante para Pedro, Tiago e João, que puderam contemplar o que aconteceu com Jesus. Eu queria que nós pudéssemos um pouco aqui, antes de todo o conteúdo que a gente vai ver, eu queria que nós pudéssemos refletir sobre adoração como fizemos. E aí, o que é adoração? O que você acha que é adoração? O que vocês conversaram? Quem quer falar? Ajudar a gente, como você vê a adoração? O que é adoração? Então já dou aqui para o seu Lindolfo e o Arthur já. Pastor, a palavra de Deus nos orienta que as duas coisas mais importantes a Deus, por nós que somos criaturas dele, soprados por ele com vida, né? É a obediência aos estatutos e testamentos dele, obediência, e a quem nós devemos a adoração. Obediência e obediência leva a necessidade de adoração ao nosso Pai, Certo. Criador. Ok. Quem mais? Definição de adoração. A definição de adoração é nós nos entregarmos com humildade ao nosso Pai Criador e obedecer aos seus mandamentos. Uma coisa parece que Tá certo. ela se completa, né? Uma obediência e adoração se completam. Certinho. E respeito e humildade que nós devemos ter com o nosso Pai Criador e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Assim, complementando um pouco, né, a questão da definição de adoração, nós achamos, eu acho que é a condição de submissão que alguém se coloca em relação, quer dizer, especificamente assunto religião é com Deus, né? Agora, aos idólatras, Nossa. que ajoelham diante de ídolos feitos por mãos humanas, né? E não farás para ti imagens de escultura, né? Não as adorarás e nem lhes prestarás culto. Eu acho que então é essa condição do reconhecimento da pessoa que ela está entrando em contato com alguém que é superior a ela, está num estágio bem acima dela. Muito bom. Submissão que nós temos diante do Senhor. O que mais? Dedicação? Dedicação. Pastor, eu acho também que é o reconhecimento de que Ele é Deus e que merece toda a honra e toda a glória. Isso através das nossas ações, através de tudo que fazemos. A nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Amém. Reconheço. Deixa eu passar para você, Edu. Dedicação que você falou, né? Isso. Dedicação e mostrar para todos, né, o amor de Cristo Jesus por nós, né? Vou colocar aí amor aqui. Ok, mais alguém quer falar? Wagner? Eu acho que o primeiro ponto é saber qual é o único digno de adoração. Porque hoje em dia tem muitos tipos de adoração, até comida. Eu acho que quem fala isso não ligou muito bem. Eu adoro um arroz doce e tal. E, desculpa os gulosos aí que nem eu. Eu faço parte do time aí, da gula é pecado. E, segundo lugar, para nós adorarmos o Senhor, nós temos que estar com o coração limpo para chegar diante da santidade de Deus. E como eu conversei com o presbítero Manuel, muitas vezes a pessoa acha que a adoração está no lugar. Mulher samaritana, é no templo? Não, eu vou adorar no monte. Eu conheço um rapaz que saiu de uma igreja só porque eles não iam no monte. Não que eu ache errado adorar no monte, mas não é só no monte que Jesus está. Porque quando ele explica como se deve orar, eu incluo adorar, fala, ajoelha no teu quarto e fala em secreto com Deus, que em secreto Ele vos ouvirá. Então, eu acho que para ser o verdadeiro adorador, Jesus já deu a dica lá. É aqueles que adoram em verdade e em espírito. Beleza. Mais alguém? O último? Pode.
Não consegue falar com o microfone? Tá bom, pode. Certo, eu vou colocar aqui. Vou colocar vida de adoração. Vou colocar vida. Né? Ok, muito bom. Adoração. Adoração é algo que nós devemos render, prestar ao Senhor. Biblicamente, né, teologicamente, os termos adoração, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, têm um significado. Né? Adoração, por exemplo, na literatura hebraica, significa servir. Adorar a Deus é sinônimo de servir, no aspecto até de trabalhar mesmo, sabe? Toda ação que você realiza é uma ação de adoração. Né? Porque às vezes a gente pode cair no equívoco de achar que adoração é tão somente uma realização subjetiva. Né? A gente vai num culto, a gente levanta as mãos, canta, estou adorando a Deus, né? Também é adoração, né? Só que não se resume a isso, porque também é serviço. Então, quando você realiza alguma coisa, faz alguma ação, para a glória de Deus, você está também adorando a Deus. Né? Então, a literatura hebraica, ela tem dá essa conotação para o termo adoração. Na literatura grega, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego, koiné, que era a língua falada pelo pessoal na época, significa se render, se prostrar, se reverenciar, né? Significa você curvar sua cerviz diante de alguém, e no caso, lógico, diante de Jesus Cristo, né? que é o Senhor, é a expressão de adoração. Então, biblicamente, nós encontramos adoração tratando de uma maneira bem ampla mesmo, né? Então, assim, adoração é um termo amplo, não é algo que dá para a gente simplesmente limitar, não dá para a gente definir assim, o que é adoração? Adoração é ir no culto e cantar. Né? Que tem gente que pensa que adoração é cantar, né? Estou adorando a Deus aqui, né? Estou aqui em casa adorando a Deus, está pegando fogo, tudo barraco caindo, sei lá. Vem Jesus, né? Maranata, vem, né? Então a adoração ela é um termo amplo. Por quê? Porque tudo que fazemos para a glória de Deus é adoração. A nossa vida de obediência, de fato, é a submissão nossa ao senhorio de Jesus, uma nossa dedicação em tudo que fazemos, a demonstração de amor diante das lutas, reconhecer de fato que o Senhor é Deus, está acima de tudo, fazer isso em espírito e em verdade, né, com o coração genuíno, sincero, e de fato ser um estilo de vida, a vida de adoração. Porque senão nós pensamos que adoramos a Deus quando entramos no templo e não quando estamos fora do templo. E esse texto que a gente acabou de ler, ele trabalha muito com esse conceito. Por quê? Porque a glória de Deus ela é manifesta aqui. Quando Jesus ele é transfigurado, é a glória de Deus se manifestando. É a glória de Deus presente através e por meio da vida de Jesus. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, nós temos uma narrativa que mostra Moisés. Moisés, ele queria ver o rosto do Senhor, ele queria ver a glória de Deus, não é isso? Ele fala assim, Senhor, aí Deus fala o que para Moisés? Não, você não pode ver a minha glória, se você ver o meu rosto, você vai pacotar, meu filho, não tem você vai morrer, não vai ter jeito, né? Então, Deus permite que Moisés veja ele passando de uma maneira bem singela, e ali ele experimenta isso, e diz o texto, que o rosto de Moisés ficou durante muitos dias brilhando, muitos dias. Só dessa experiência pela qual Moisés passou, o próprio rosto de Moisés ficou brilhando por muitos dias. Só que quando nós vamos para o Monte da Transfiguração, e Jesus tem até as suas vestes resplandecentes, né? Igual de uma tal forma que nem os lavandeiros da época conseguiam deixar, quando ele passa por isso, a glória de Deus é manifesta, só que de maneira diferente de Moisés. Por quê? Porque quando Moisés, ele revela, através dele dá para ver um pouco da glória de Deus,
Moisés é tão somente alguém que reflete aquilo que vem de Deus. Agora Jesus não. Jesus é a própria glória de Deus manifesta. É diferente. Nós podemos, através da nossa vida, manifestar a glória de Deus. Mas a glória de Deus só pode emanar do próprio Senhor e de Cristo Jesus. Então nós temos uma experiência maravilhosa. Só que quando Pedro vê isso, Pedro fala o seguinte: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, né? Olha que beleza minha tenda. Deixa eu colocar uma portinha na tenda, né? Vamos fazer uma tenda aqui, ou melhor, 3 tendas, né? Fazer uma aqui atrás, para ficar em 3D. Vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Vamos levantar alguma coisa. Por que que Pedro fala isso? Por que que Pedro tem essa ideia? Tenda na Bíblia e aqui no texto é sinônimo de tabernáculo. Tabernáculo. Quando Pedro vê aquilo tudo acontecendo, vê Jesus sendo transfigurado, contempla a vinda de Elias e Moisés, Pedro, a ideia de Pedro é o seguinte: Senhor, a gente precisa criar um sistema religioso aqui, a gente precisa construir um tabernáculo, a gente precisa criar um rito de adoração, porque não é algo simples que está acontecendo aqui, não é algo rotineiro, não é algo do dia a dia, a gente precisa criar um sistema aqui, porque o que está acontecendo é a glória do Senhor manifesta, e onde a glória do Senhor está manifesta, precisa ter um sistema religioso, precisa ter um tabernáculo, precisa ter um ritual. É a concepção de adoração de Pedro. O tanto que a cabeça está condicionada. A adoração é criar um sistema ritual. E aí, então, essa é a ideia de Pedro. Essa é a forma de Pedro resolver. Quando a glória de Deus se manifesta, e ali a gente vê o propósito sendo apontado pelo evangelista Marcos, de quem Jesus é e para que ele veio, qual o propósito da sua vinda, quando a gente começa a entrar nisso, a gente vê que Jesus quer mostrar para Pedro e para os seus discípulos e para todos nós, que a adoração vai muito além dos conceitos religiosos que a gente pode elaborar, porque a gente tem a tendência de criar sistemas religiosos para tudo, né? É natural do ser humano, a gente vai sempre criando as nossas regrinhas, né? É assim, a gente vai criando um conjunto. Como é que faz? Tem que ser assim, tem que ser assado. E a adoração, ela está além disso. E aí a gente entra em coisas que são profundas, que às vezes você pode ter alguém muito religioso, a pessoa pode adentrar num templo, na tenda, na tenda pós-moderna, que é feito de tijolos, né? Então a pessoa pode entrar na tenda, ter um sistema de adoração, mas ela pode, lamentavelmente, não adorar de fato o seu Senhor e Redentor na sociedade em que ela vive. Ela se torna religiosa, ela canta, ela ergue as mãos, ela às vezes até ora de joelhos, né? Ela tem o sistema dela, ela estuda a Bíblia para entender o texto e a história, só que pode não ter uma vida de adoração a Deus em todos os lugares onde ela está inserida. Pode não ter obediência, pode não ser submissa, pode não se dedicar, não amar, não reconhecer que Deus tem o controle sobre a vida dela, pode não fazer isso em espírito e em verdade, pode não ter de fato uma vida transformada. E aí Pedro, após dar essa ideia, Jesus continua e eles são envoltos pela nuvem, e se ouve a voz de Deus dizendo: olha, este é meu filho amado, a ele ouvi, né? Olha, atenta ao que Jesus está dizendo. Então, Pedro quer fazer o tabernáculo. Pedro quer dizer o seguinte: vamos criar o sistema aqui, a gente fica aqui e deixa o povo quebrar o pau lá embaixo. E olha que quando eles chegam lá embaixo, a primeira coisa que eles veem é um menino possesso de um espírito maligno, que deixa ele surdo e mudo, inclusive ele perde o controle, tem tipo uma epilepsia, e o pai desesperado porque não consegue resolver a situação do filho. Ou seja, quando eles saem do monte e volta para a sociedade,
os problemas reais da vida estão ali, né? Como adorar a Deus diante da sociedade em que a gente está inserido. É isso que o capítulo 9 vai trazer para a gente, e colocando Jesus como o modelo, Jesus como exemplo, né? Olha só, eu vou ler o versículo 9 em diante. Alguém quer dizer alguma coisa até aí? Cadê o outro conto? Tá aí? Se alguém quiser, o Du leva para a gente aí. Então vamos lá, 9 por enquanto. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Por que isso, né? Porque a transfiguração foi uma ação antecipatória mostrando a respeito do poder da ressurreição de Jesus. E se Jesus falasse a todos a respeito da ressurreição, eles não entenderiam e não aceitariam, né? Assim como não aceitou, nem mesmo Pedro aceitou a ideia da morte de Jesus. Então Jesus fala para que eles guardem consigo. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Esse texto vai falar a respeito de João Batista, né? A ideia é que o que Malaquias anuncia no capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, há uma profecia da vinda de Elias. A pessoa de Elias, segundo o próprio Jesus, está representada na figura de João Batista, que é o precursor do ministério de Jesus, porque João Batista vai anunciar a respeito da vinda de Jesus, vai apontar para Jesus, vai fazer o batismo de Jesus, mas João Batista vai ser perseguido, maltratado e, lamentavelmente, decapitado, né? Ele morre. E aí Jesus diz que João Batista representa a figura de Elias, ou seja, é um profeta do Senhor que está falando a respeito do Senhor e que aponta para ele. Então, Jesus diz que a palavra foi cumprida. E do capítulo 14 em diante, então, o texto vai continuar dizendo assim, acompanha a leitura aí. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém até aí. Quando eles retornam do monte, eles são envolvidos por uma cena muito diferente de tudo que eles enfrentaram, porque os discípulos que ficaram estavam enfrentando uma situação muito difícil, constrangedora, porque um pai levou o menino que estava possesso para que os discípulos pudessem fazer uma oração e libertá-los, né? Ou melhor, pudessem libertá-los. E eles
não conseguiram, eles deram ordem ao espírito maligno, mas o espírito não saía de jeito nenhum. E aí então começa uma discussão, um debate, né? Enquanto o menino sofria possesso, eles foram fazer uma discussão, vamos conversar aqui, o que está acontecendo, né? Fazer uma reunião, né? Vamos fazer uma reunião aqui. E aí começou a multidão, os escribas e os discípulos conversarem, por que não acontece, por que não liberta, por que não consegue, né? E aquela conversa toda entre eles, e Jesus chega, e Jesus vê o alvoroço, e vai questionar o que está acontecendo. E o pai do menino então, explica, fala o que é que está acontecendo, qual que é o quadro do menino, e que trouxe para os discípulos, e os discípulos não conseguiram, não puderam fazer nada, e aí então Jesus vai libertar o menino do espírito maligno. Jesus vai trazer uma palavra de libertação. E quando Jesus traz uma palavra de libertação, o menino é liberto, o milagre acontece, os discípulos ficam inconformados, né? Mas por que o Senhor Jesus conseguiu e a gente não, né? Por que foi possível para ele e para a gente não foi possível? Essa é a pergunta dos discípulos, né? E aí a resposta de Jesus, ela é simples para nós. Essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Quando ele diz que ela não pode sair por meio de oração e jejum, né, que é a resposta de Jesus, oração e jejum aqui significa um estilo de vida de adoração. Significa um estilo de vida onde Deus está em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Na compreensão dos discípulos, bastava uma palavra de ordem. Era eles chegar para o Espírito e falar, sai agora. Porque Jesus fazia isso, eles viam Jesus fazendo isso. Jesus chegava para uma pessoa que estava possessa de espírito maligno e falava assim, sai desse homem e vai para os porcos, por exemplo. Né? Chegava para alguém e falava, sai. Jesus dava as palavras de ordem. Aí o que os discípulos fizeram? Associação. Jesus chega e manda sair. O que a gente tem que fazer? Tem que chegar e fazer igual, a gente chega e manda sair. Certo? Então assim, você vê a pessoa fazendo, aí você vai e faz igual. Só que o que eles viam era o que Jesus fazia, mas eles não estavam atentos a quem Jesus era, a essência de Jesus na comunhão com o Pai. Eles estavam focados nas ações e não no coração de adoração do próprio Filho em relação ao Pai. E aí quando Jesus diz, olha, para que o Espírito saia, para que você tenha autoridade, para que a sua vida seja uma vida que reflita a glória de Deus ao ponto dos próprios espíritos malignos obedecerem e saírem, você precisa ter uma vida de adoração. Você tem que ter uma vida de comunhão com Deus, você tem que ter uma vida que exalte o nome do Senhor, não é só dar a palavra de ordem. Você precisa ter uma vida, é por meio do meu nome, mas tem que ter uma vida de adoração. Né? Senão vai acontecer igual aconteceu em Atos dos Apóstolos, né? Quando o cara foi expulsar o espírito maligno, no nome do Jesus de Paulo, sai. Aí o Espírito falou assim, conheço Paulo, conheço Jesus, mas você não conhece não. Deu uma coça no cara. Né? Deu uma coça. O que Jesus está dizendo é que é preciso uma vida de adoração, é preciso uma vida de devoção constante, é preciso uma vida de entrega, é preciso uma vida aonde o nome do Senhor seja sempre exaltado através do nosso viver, adoração. Então Jesus ensina isso para os seus discípulos, que para viver para a glória de Deus tem que ter vida de adoração. E é interessante que a palavra que nós encontramos de Deus, o Pai, para o próprio Filho aqui, este é meu Filho amado, a Ele ouvi, é uma palavra de força, de ânimo para o próprio Filho, porque Jesus ia caminhar para a sua morte, para a sua crucificação, e foi um momento de sofrimento, tanto que a oração de Jesus no Evangelho de João Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita tua vontade e não a minha, ou seja, é um momento de dor, de sofrimento, de angústia, e Jesus passou por tudo isso, e Deus fortalece, o Pai fortalece o Filho para esse momento, dando uma palavra, e da mesma forma como o Pai fortalece o Filho, nós também como discípulos, como seguidores de Jesus, nós somos fortalecidos pelo Espírito de Deus para enfrentarmos as nossas batalhas do dia a dia, para continuarmos cumprindo a vontade de Deus, fazendo o seu querer, realizando o seu desejo, a sua vontade, cumprindo aquilo que nos foi dado, né, como missão e responsabilidade, segundo o querer de Deus. Então, Deus nos fortalece. Durante a nossa caminhada de adoração,
Deus vai nos fortalecendo para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Nós vamos caminhando, adorando a Deus. Então, a adoração, e aí eu volto aqui no nosso primeiro. A adoração é procurar uma vida, sim, de obediência, né? É fácil obedecer? Não é. É fácil a gente dizer que tem que obedecer, não é não? A gente tem que obedecer. E a gente sabe disso, tem que obedecer a Deus. Mas é fácil. Quando alguém vai lá e te ofende, aí Deus fala assim: Alex, vai lá e perdoa. Hã? Senhor? Você está lá com o sangue fervendo, nervoso, irritado. Parece que a pessoa levantou para te perturbar aquele dia, né? Hã? Pisar no calcanhar da gente o dia inteiro. E aí a voz do Espírito vem e fala assim: filho, tenha paciência. Você fala: que paciência? Assim, obediência, sem dúvida alguma, é uma expressão da nossa adoração a Deus, mas não significa que seja algo fácil. É mais fácil cantar do que obedecer, não? Não é mais fácil cantar? Não? Você vem aqui, vem Jesus, Maranata, hora vem. É mais fácil, gente, né? Agora, na hora que você está lá fora, a pessoa pisou no teu calcanhar, você fala: vem Jesus, ó Maranata, vem Jesus. É mais difícil, é. Submissão. Submissão é um termo lindo, né? Não, submisso a Jesus, submisso. Jesus é Senhor da minha vida, eu obedeço. Aí você ouve a voz do Senhor dizendo: abre mão, deixa para o outro. Aí você fala: Senhor, meu direito, é meu, eu suei muito para conseguir, não dou de jeito nenhum. O termo, ele carrega muitos significados que a gente entende a sua importância, mas vida de adoração é permitir que isso de fato se revele no nosso viver durante o nosso dia a dia. Submissão ao senhorio de Jesus, né? Se dedicar, ofertar a nossa vida para Deus, né? A gente conseguir lidar com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, e sempre fazer o que é possível para servir o Senhor, né? E servir o Senhor é servir de várias formas. A gente serve ao Senhor aqui no templo, serve ao Senhor como uma comunidade cristã, quando a gente faz um evento, quando a gente, nos domingos, a gente tem louvor, a gente tem Ministério de Assistência Social e Diaconia, a gente tem Departamento Infantil de Ensino, a gente tem ministérios na igreja, que precisam de pessoas. Se dedicar é você, às vezes, assumir um ministério, assumir um trabalho, você fala: não, eu posso dar aula para as crianças, posso ajudar nisso aqui. Se dedicar a Deus é você: não, eu sei tocar um instrumento, eu posso ajudar no Ministério de Louvor. Ah, não, eu sei pregar, eu sei dar um estudo bíblico, eu posso ajudar na escola dominical, revezar com o pastor Alex, dar uma ajuda para os jovens. É servir, é se dedicar. E além de se dedicar dessa forma, quando você ajuda alguém fora do templo, é dedicação a Deus. Quando você vê um vizinho, uma vizinha que está passando alguma dificuldade, você estende a mão, é dedicação. É servir a Deus. É servir a Deus quando você vê uma pessoa que é seu amigo ou amiga, que está precisando de alguma coisa, e você abre mão do seu tempo para ajudá-la, é dedicação a Deus. Né? Quando você faz com a consciência de que você está fazendo porque o outro é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E você faz de coração, porque as pessoas, quando elas olham, elas não vão ver tão somente uma pessoa que faz por um sentimento religioso do ritual do tabernáculo. Eu tenho que fazer porque é para Deus, eu vou lá na igreja porque eu tenho que aplacar a ira de Deus, eu tenho que ir porque é o sistema religioso, né? Aí quando você faz, as pessoas olham para você e falam assim: poxa vida, esse aí, de fato, ele vive o que crê. Isso é adoração. Adoração não é crer tão somente, porque quando os discípulos subiram no Monte da Transfiguração, eles criam em Deus. Eles criam. Adoração está além de crer, é você viver aquilo que você crê. Isso é adoração. Adoração é você, no seu cotidiano, refletir a glória de Deus, você mostrar uma vida que ama a Deus, mesmo diante dos desafios que você encontra durante a caminhada, mesmo diante das batalhas que a vida te apresenta, diante das lutas que você possa sofrer. Isso é adoração. É a gente reconhecer de fato o senhorio de Cristo, adorando Ele em espírito e em verdade, né, com o nosso coração. Isso é adoração, é uma vida de adoração.
Quando nós adoramos a Deus no nosso cotidiano e nós nos reunimos aqui no templo, né, para celebrar, nós reunimos aqui para adoração coletiva, para o culto coletivo, né, a gente está tão somente externando algo que nós vivemos no nosso cotidiano, que é uma vida para a glória de Deus. Não é só a gente chegar aqui, não é aqui que a gente vai viver para a glória de Deus, aqui a gente vai ser recarregado, renovado, exortado, edificado, consolado, apoiado, mas nós vamos exaltar a Deus aqui e lá fora. Isso é adoração. Adoração é a vida, né? Aí eu volto na palavra é uma vida para a glória de Deus, é em todo tempo, em todo lugar, em todo instante, né? É uma vida perfeita? Adorar a Deus é ser perfeito? Não, porque a gente é falho. Nossa vida, como eu já falei, né, a gente vai ter naqueles altos e baixos, né? Às vezes mais baixo, mais alto. A gente vai ter a nossa caminhada, mas é sempre reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, os nossos equívocos, porque foi isso que os discípulos que ficaram não conseguiram reconhecer. Eles estavam tão arrogantes, tão soberbos, achando que podia só dar ordem, que não conseguiram expulsar o espírito maligno. E aí Jesus diz: olha, é por meio da fé, por meio da adoração, por meio da vida de oração e jejum. E a única pessoa que teve humildade nesse contexto foi o pai do menino, né? O pai do menino estava em desespero, explicou o que estava acontecendo. Jesus disse para ele: ó, se você tiver fé, tudo pode ser feito. E a resposta dele foi muito sincera. Ele falou assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas eu tenho dúvida. Eu acredito, mas, Senhor, ao mesmo tempo, eu tenho tantas limitações. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas eu sou tão falho, eu sou tão limitado, eu tenho tantas dificuldades. Eu queria acreditar muito mais do que eu devo, do que eu acredito. Então ajuda a minha fé. E aí Jesus foi lá e realizou um milagre, por causa da sinceridade, da genuinidade na vida daquele homem, né? Um homem que demonstrou verdade no seu relacionamento com Deus. Eu creio, Senhor, mas eu preciso ser fortalecido, eu preciso crer mais. Num boletim, o alpinista estava escalando a montanha, nevada, né, à noite, e de repente uma avalanche. Ele escambou, desceu lá 1.000 e tantos metros, e a corda, ele conseguiu segurar na corda. Aí ele falou: meu Deus, me salva dessa, né? Ele vivo. Aí disse que Deus falou para ele: olha, solta a corda. Ele falou: mas como? Ele falou: não, se você crê em mim, solta a corda. No outro dia encontraram o cadáver de um alpinista congelado a 1,20 m do chão. Exatamente. 1,20 m. Era só soltar que ele já estava no chão. Estava 1 metro do chão. 1 metro do chão. Mas segurou a corda. Falou na fé. É. Solta a corda e segura na mão de Deus. Gente, que Deus nos abençoe, que nós possamos buscar uma vida de adoração, adorar a Deus em todo o tempo, adorar a Deus quando estivermos no nosso trabalho, adorarmos a Deus quando estivermos fechando um negócio, adorar a Deus quando a gente estiver reunido em família, adorar a Deus quando a gente for resolver um problema de família, adorar a Deus quando a gente estiver no templo, na igreja, adorar a Deus quando a gente estiver servindo aqui nos ministérios da igreja, adorar a Deus quando a gente for fazer um churrasco com os amigos, adorar a Deus quando a gente for fazer qualquer coisa, for viajar, for para a praia, for para o campo, né? Que a gente viva uma vida de fé, de adoração e serviço ao nosso Senhor, uma vida para a glória dEle. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, não tem a última palavra de oração. Senhor eterno, muito obrigado por essa manhã de domingo, obrigado porque a glória do Senhor se manifesta em nosso meio através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Redentor. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina durante a nossa caminhada a vivermos para a Tua glória. Ajuda-nos a termos uma vida de adoração, ó Pai. Que possamos ser homens e mulheres que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que adoram o Senhor, ó Pai amado, durante toda a caminhada, durante toda a jornada. Que possamos adorar ao Senhor, ó Deus eterno, sempre, através do nosso pensar, através do nosso falar, através do nosso agir. E todas as vezes que pecarmos contra o Senhor, ó Pai, seja por pensamento,
por atitudes ou por palavras, que o Teu Espírito nos incomode, que possamos reconhecer as nossas falhas e humildemente, ó Pai amado, clamar o Teu perdão e restaurar a uma vida de adoração contínua. Pai eterno, que possamos adorar ao Senhor dentro desse templo, que possamos adorar ao Senhor fora desse templo, que possamos adorar ao Senhor, ó Pai amado, diante dos irmãos da igreja, que possamos adorar o Senhor diante daqueles que não congregam conosco. Senhor eterno, que em tudo, em todo lugar, tudo que fizermos, seja para a glória, honra e louvor do Teu nome, ó Pai. É o que pedimos a Ti aqui em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom domingo à noite. Hoje teremos o culto com ceia, né? Então venha, participe. E não se esqueça de continuar orando pela vida da nossa irmã Célia, né? Temos orado, né, Wagner? Que Deus possa abençoá-la e sustentá-la.